Olá pessoal do nono ano, professor Flávio novamente, mas agora para a gente comentar um pouco sobre os assuntos que a gente tem discutido aí relacionados à Ásia. Também são muito importantes e necessários até para a nossa compreensão. Tá? Deixa eu melhorar aqui o áudio. Então, já vimos algumas coisas relacionadas aos aspectos naturais da Ásia, própria questão climática, formação rochosa daquela região, comentamos sobre os estereótipos, sobre as civilizações que tiveram origem naquele continente, algumas características populacionais, mas agora especificamente nós vamos para os aspectos econômicos, ou seja, o que eles produzem, do que eles vivem e por que isso é importante para eles, tá? Então, quando a gente fala de economia, o primeiro ponto que deve vir à nossa mente, que deve ir para a sua mente, é a questão das fontes naturais, de recursos que eles têm, né? Os recursos naturais. Por quê? A própria questão da mineração, ela é responsável por 50% de toda a produção, de toda a cadeia econômica dos países asiáticos. E isso diz muito, inclusive, também sobre a sua condição social, sobre seu índice de desenvolvimento humano, a média de desenvolvimento humano, em outras palavras, de qualidade de vida daquelas pessoas. Vocês devem se lembrar que o IDH é um índice que tenta calcular não apenas as relações de grandeza econômica de um país, mas a qualidade de vida, a expectativa de vida, o acesso à educação e assim por diante. Se a gente for comparar a Ásia com a Europa ou com o Norte da América, realmente os seus IDHs eles são menores. E o que isso tem a ver, professor, com a mineração, com essa fonte econômica que eles têm? Tem muito a ver. Por quê? Uma coisa, pessoal, é você vender carvão. Outra coisa é você trabalhar o carvão e você conseguir, de repente, fazer uma obra de arte a partir disso, ou um elemento muito específico que vai dentro de um componente eletrônico, ou um componente muito específico que é extremamente necessário para algum tipo de indústria, ou seja, aquele trabalho que é refinado, né? Por que um diamante é importante? Porque ele é escasso. Então o que acontece? Tanto o Brasil quanto na Ásia, tanto no Brasil quanto na Ásia, acontecem esses fenômenos. Quando você explora os seus recursos naturais e os vende de maneira primária, quando você não trabalha, quando você não utiliza a sua própria indústria para a melhoria daquele produto, para o refino daquele produto, para o aperfeiçoamento, para a transformação de um produto de alto valor agregado, você acaba tendo, então, a concentração de renda nas mãos de poucas pessoas, nas mãos das pessoas que detêm o controle da exploração. Então não existe tanta divisão de riqueza nesse sentido, tá? Então, o Brasil é um grande produtor de petróleo, mas a partir do petróleo você consegue aprimorar, agregar valor a outros produtos, como por exemplo o vestuário. Tá? Então a mineração ela diz muito sobre a condição de vida do povo asiático. Tá? E a mineração ou a produção de petróleo está intimamente relacionada com a estrutura geológica daquele país. Então eles têm condições de realizar exploração, escavações de recursos minerais em grande parte do território asiático. 50% da Ásia, para vocês terem ideia, está propícia à exploração de petróleo. Tá? Isso diz muito também sobre a política econômica dos países asiáticos, porque esses produtos, esses recursos in natura, eles acabam sendo exportados para a Europa ou então para o Norte da América, para alguns outros países.
tá? Então o que acontece, né? A gente vai estar falando de petróleo, entramos aí nesse assunto. Naturalmente a gente tem que falar ali do Oriente Médio ou do Golfo Pérsico, né? Países como a Arábia Saudita, o Kuwait, o próprio Israel, os Emirados Árabes, Irã e assim por diante. São esses países, só para vocês terem ideia, pessoal, eles têm 50%, praticamente 50% de toda a reserva de petróleo do mundo. Então aquela acaba sendo uma região muito visada, muitos conflitos que existem no Oriente Médio, porque você tem interesse de ter controle de petróleo. Existe algum tipo de controle de petróleo hoje? Claro, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles vão realizar a sua exploração com base na demanda de mercado. Conforme existe necessidade no mercado, eles vão produzindo uma quantidade de barris de petróleo por dia. Porque se tem muito petróleo no mercado, o que vai acontecer com o preço, naturalmente? Né? Então você produz, estoca, mas ao mesmo tempo você espera para ver o que acontece com a produção. Vocês perceberam nesse período de pandemia, inclusive, que o preço da gasolina baixou. Por quê? Porque não tinha tanta procura. Tá? Então você controla realmente a produção nesse sentido. Né? Outra situação importante que vale a pena a gente comentar é que, embora o petróleo esteja associado a muita riqueza, você vai nos Emirados Árabes, você vê aqueles prédios suntuosos, as suas arquiteturas impressionantes, mas não necessariamente ele é fator de distribuição de renda. Para mim, inclusive, é de concentração de renda. Porque as pessoas que trabalham na mineração, principalmente na Ásia, no Oriente Médio, ou mesmo na China, na Rússia, na sua parte asiática, são pessoas que trabalham sob regime ou de exploração, de semi-escravidão, regimes assalariados, que trabalham para manter realmente essa máquina girando. Tá? Então, a produção de petróleo, ela não é um fator de distribuição de renda, não. Diz que a vida na Ásia ela não é tão boa assim, tá? São outros países que também produzem grande quantidade de petróleo, talvez você não saiba, mas a Rússia e a China também produz, tá? Além de petróleo, você vai ter gás natural, carvão mineral, cobre, ferro, bauxita. Esses recursos naturais, como já foi dito aqui, petróleo, bauxita, gás natural, carvão vegetal, eles são utilizados para alimentar a indústria europeia, pequena comparada com a europeia, indústria local, mas os europeus eles necessitam muito desses recursos naturais asiáticos, tá? Por isso é um mercado baseado na exportação. Ok? Em outro momento a gente vai falar de tecnologia. Hoje a gente ficou aqui falando um pouco sobre a exploração dos recursos, das fontes de energia que os asiáticos, esses recursos minerais, esses recursos naturais, que os asiáticos utilizam como uma forma de sustento. Sustento ou de enriquecimento de alguns. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Entrem lá no iClass, não deixe de responder as questões e até a próxima aula. Um abraço.